Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal e assistir todos os outros vídeos que temos aqui. Temos vários vídeos sobre o Livro de Mórmon Comentado e outras séries também disponíveis aqui no canal. Hoje vamos ler e comentar dois blocos de escrituras. Primeiro, Nef 22, versículo 27 e 31. Então hoje vamos encerrar primeiro Nef, lembrando que iniciamos lá na introdução do livro de Mórmon, passamos todo o primeiro Nef, hoje estamos concluindo o primeiro Nef e também vamos iniciar hoje segundo Nef, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Eu faço a leitura desses versículos, depois tiramos algumas lições, comentários sobre como podemos aplicar certos princípios em nossa vida, sempre de uma ótica diferente do normal que costumamos ver, e lembrando que eu pego apenas alguns pontos, né? A intenção não é fazer uma cobertura completa do conteúdo, nem do contexto histórico, nem de todos os significados que contém cada versículo ou cada capítulo, mas é tirar lições específicas, aplicáveis, que nós possamos aplicar ainda hoje de maneira muito prática e simples. Essa é a ideia do conteúdo aqui do canal. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram, no Telegram, estamos também no Spotify e no YouTube. E agradeço a todos que têm compartilhado o conteúdo, que têm comentado, curtido, é muito, muito importante. E agradeço a todos que estão seguindo o canal, o Caminho do Discipulado. Se você é novo aqui, tenho que falar uma coisa. Nós vamos fazer a leitura e comentário desses versículos, mas também nós temos 3 quadros durante o episódio. O primeiro quadro se chama Curiosidade, onde nós trazemos uma curiosidade interessante para você. O segundo quadro é uma história de fé, uma história para motivar, para aumentar a sua fé e para trazer aí mais luz e esperança, né? Uma história bem legal, bem inspiradora. E o terceiro quadro é pergunta e resposta. Então trazemos uma pergunta, você pode enviar a sua pergunta ou trazemos uma pergunta e então também a resposta, tá bom? Então vamos iniciar o dia de hoje, vamos iniciar esse episódio. Espero que você esteja bem, que seu dia seja muito melhor após passarmos alguns minutos juntos aqui, eu e você, ouvindo e lendo esses versículos de hoje e também com os quadros. Vamos iniciar agora com o quadro Curiosidade, depois o quadro História de Fé, logo após eu faço a leitura, os comentários e lá no final eu vou responder uma pergunta bem interessante. Então convido você a ficar até o final desse episódio e muito obrigado pela sua companhia. Curiosidade. Todos nós somos acostumados, né, pelo menos no Brasil, a termos exemplares do Livro de Mórmon, muitas vezes de forma gratuita, por meio dos missionários, ou por um preço muito baixo, né, quando temos que comprar, adquirir. Mas fazendo uma pesquisa na internet, podemos ver que existem vários lugares em que o Livro de Mórmon ele é vendido por vários valores. Por exemplo, uma pesquisa na Amazon, que é um dos sites que mais vendem livros, né, um dos maiores sites de venda de livros online, podemos encontrar o Livro de Mórmon entre R$4 e R$800. Isso foi uma pesquisa rápida que eu fiz e eu pude encontrar o Livro de Mórmon nesses valores. E interessante também que um registro que temos aqui na internet fala sobre como sobre livros antigos, né, que valiam muito, e tem um relato sobre o Livro de Mórmon e diz o seguinte, olha só o que diz aqui, ó. 35 milhões de dólares. Esse foi o preço pago pelo manuscrito do Livro de Mórmon datado de 1830. O livro, conhecido por Manuscrito do Tipógrafo, foi ditado por Joseph Smith, primeiro presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e foi adquirido em 2017. Ele se tornou no manuscrito mais caro já vendido em um leilão. História de fé. Essa história foi contada pelo elder Cláudio R.M. Costa na Conferência Geral de outubro de 2007. Ele falou o seguinte: recentemente li um texto na internet que expressa a urgência de não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Em julho
de 2007, o Brasil acompanhou o maior acidente aéreo de sua história. 199 pessoas morreram, incluindo passageiros, trabalhadores, tripulação e outros que se encontravam no local. O texto que menciono agora foi colocado no mural da companhia aérea pelo esposo de uma das comissárias que morreram no acidente. Chama-se O Amanhã, Se o Amanhã Nunca Vier, e se baseia em um poema de Norma Cornet-Mark, e diz o seguinte: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu a abraçaria, beijaria você e a chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada olhar, cada sorriso, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para parar e dizer, eu te amo, em vez de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, nosso último momento, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, junto de você, em vez de pensar, tenho certeza de que outras oportunidades virão, posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, e teríamos uma segunda chance para fazer as coisas da maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos eu te amo. E por certo, nova chance de dizer um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no meu caso, não há. Não tenho mais você aqui. E hoje é o nosso último dia, nossa despedida. Então, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. E espero que nunca se esqueça disso. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. E hoje pode ser a última chance de apertar a mão da pessoa que você ama e demonstrar tudo o que sente. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Pois se o amanhã nunca vier, você com certeza se arrependerá pelo resto da vida, por não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, numa conversa, num abraço, num beijo. Porque estava ocupado demais para dar àquela pessoa o que acabou sendo o seu último desejo. Então, abrace bem forte seu amado ou sua amada, seus amigos, sua família, hoje. E sussurre no seu ouvido o quanto os ama e o quanto os quer junto de você. Gaste tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada. Está tudo bem, porque se o amanhã nunca vier, você não terá de se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue. Primeiro Nefe, capítulo 22, versículos 27 ao 31. Eis que agora eu, Nefe, digo-vos que todas estas coisas acontecerão de acordo com a carne, mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel, caso se arrependam. E agora, eu, Nefe, termino, porque não me atrevo a falar mais sobre essas coisas por enquanto. Portanto, meus irmãos, quisera que considerasseis verdadeiras as coisas que foram escritas nas placas de latão, e elas testificam que o homem deve ser obediente aos mandamentos de Deus. Não deveis, portanto, supor que eu e meu pai fomos os únicos a testificá-las e a ensiná-las. Portanto, se fordes obedientes aos mandamentos e perseverardes até o fim, sereis salvos no último dia. E assim é. Amém. E o primeiro comentário de hoje está no versículo 28
de 1 Nef, capítulo 22, versículo 28, que diz assim: Mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel, caso se arrependam. A palavra segurança, buscando fazer uma pesquisa rápida, ela tem origem do latim, que é securitas, que significa condição ou estado de estar livre de perigo ou dano. Essa palavra era formada por securus, que significa livre de cuidados ou sem medo, e o sufixo itas, que indica qualidade ou uma condição. Então, segurança também significa sem medo. O termo passou a ser utilizado na Idade Média para indicar a proteção da vida e dos bens das pessoas. Com o tempo, o conceito de segurança evoluiu e se expandiu para abranger diversas áreas, como a segurança física, segurança da informação, a segurança do trabalho. Mas a origem da palavra segurança é essa. Significa a palavra sem medo, ou seja, você não precisa ter medo. Uma pessoa segura é uma pessoa que não tem medo. E aqui diz assim: todas as nações, tribos e línguas habitarão em segurança no Santo de Israel. Então podemos trocar, agora entendendo o significado da palavra segurança, podemos trocar aqui por todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão sem medo no Santo de Israel. Então essa é a promessa. Só que essa promessa vem com uma condicionante. Tem algo que condiciona o fato de essa promessa poder se cumprir. Então todas as tribos, línguas e povos habitarão sem medo no Santo de Israel. E agora a condicionante: caso se arrependam. Então, a verdadeira segurança espiritual que nós podemos ter é a segurança de não precisar viver com medo. É a segurança de poder viver sem medo. E podemos ter esse modo de vida, de poder viver sem medo em nossas vidas em Jesus Cristo, caso nos arrependamos. Então, o arrependimento, ele nos traz segurança em Cristo. E a segurança, em sentido espiritual, significa sem medo. Ou seja, quando nós nos arrependemos, nós não temos nada a temer. Uma pessoa que procura estar se arrependendo, melhorando, se aperfeiçoando, ela não precisa ter medo. Ela tem segurança em Cristo. Ou, como está aqui no versículo 28, segurança no Santo de Israel. E agora vamos para a leitura do segundo bloco de hoje. Vamos iniciar segundo Nef. Que legal, terminamos o primeiro Nef e agora vamos iniciar segundo Nef, segundo livro de Nef. Convido você, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, a voltar lá depois e assistir desde o início, ouvir desde o início. Vai ser bem interessante, temos muitas lições e já podemos aprender muitas coisas aqui nesse primeiro Nef, Agora vamos iniciar então o segundo livro de Nef. Eu vou ler agora segundo Nef, capítulo 1, versículo 1 ao 10. E diz assim: Então aconteceu que depois de eu, Nef, haver acabado de ensinar meus irmãos, nosso pai Lei também lhes disse muitas coisas, e narrou-lhes as grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles, ao tirá-los da terra de Jerusalém. E falou-lhes de suas rebeliões quando estavam sobre as águas, e da misericórdia de Deus, salvando-lhes a vida, para que não fossem tragados pelo mar. E falou-lhes também sobre a terra da promissão que haviam alcançado. Quão misericordioso o Senhor havia sido, avisando-nos para fugirmos da terra de Jerusalém. Pois eis que, disse ele, tive uma visão pela qual sei que Jerusalém foi destruída. E se houvéssemos permanecido em Jerusalém, teríamos também perecido. Mas disse ele: Não obstante nossas aflições, recebemos uma terra de promissão, uma terra escolhida acima de todas as outras, uma terra que, segundo o convênio que o Senhor fez comigo, será uma terra para a herança de minha posteridade. Sim, o Senhor concedeu esta terra por convênio a mim e a meus filhos, para sempre, e também a todos os que forem tirados de outros países pela mão do Senhor. Portanto, eu Lei, profetizo de acordo com o Espírito que opera em mim, que ninguém virá para esta terra, a menos que seja trazido pela mão do Senhor.
Portanto, esta terra é consagrada àqueles que ele trouxer. E se acontecer que os sirvam de acordo com os mandamentos que ele deu, será uma terra de liberdade para eles. Portanto, jamais serão reduzidos à escravidão. Se o forem, será por causa de iniquidade. Porque se houver muita iniquidade, a terra será amaldiçoada por causa deles. Mas, para os justos, será abençoada para sempre. E eis que é prudente que esta terra não chegue ainda ao conhecimento de outras nações, pois eis que muitas nações ocupariam totalmente a terra, de modo que não haveria lugar para uma herança. Portanto, eu, Leí, obtive uma promessa, de que se aqueles a quem o Senhor tirar de Jerusalém guardarem seus mandamentos, prosperarão na face desta terra e permanecerão ignorados de todas as outras nações, a fim de que ocupem esta terra para si próprios. E se guardarem seus mandamentos, serão abençoados na face desta terra, e não haverá ninguém para molestá-los, nem para tirar a terra de sua herança, e habitarão em segurança para sempre. Mas eis que quando chegar o tempo em que degenerarem, caindo na incredulidade, depois de haverem recebido tão grandes bênçãos das mãos do Senhor, tendo conhecimento da criação da terra e de todos os homens, conhecendo as grandes e maravilhosas obras do Senhor desde a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, possuindo todos os mandamentos desde o princípio, e tendo sido trazidos para esta preciosa terra de promissão pela sua infinita bondade, eis que digo: se chegar o dia em que rejeitarem o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Deus, eis que sobre eles recairão os julgamentos daquele que é justo. Um comentário desse trecho que acabamos de ler está em 2 Nef, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Na verdade é uma lição aqui, tá? Eu não vou ler todos os versículos de novo, mas aqui fala que depois que Nef acabou de ensinar seus irmãos, Leí também falou muitas coisas para eles. E o que Leí falou para eles? Olha só que interessante. Aqui no final do versículo 1 diz assim: narrou-lhes as grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles ao tirá-los da terra de Jerusalém. No versículo 2 diz: salvando-lhes a vida para que não fossem tragados. E no versículo 3 diz: e falou-lhes também sobre a terra da promissão, quão misericordioso o Senhor havia sido. Então é interessante aqui que Lamã e Nemuel, eles precisavam ser lembrados das bênçãos que eles tinham na sua vida. Eles não eram capazes de reconhecer as bênçãos que eles tinham na sua vida, as bênçãos que eles tinham recebido. E por isso talvez eles não viviam com um coração grato, não estavam dispostos a fazer a vontade do Senhor e nem acreditavam nas coisas do Senhor, porque eles não conseguiam ver a mão do Senhor na sua vida. E eles precisavam ser lembrados. Aqui no versículo 1, 2 e 3, é Leí lembrando eles das muitas coisas. Aqui fala das grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles, está no versículo 1. Então, eles precisavam ser lembrados das grandiosas coisas que Deus tinha feito por eles. E isso é uma lição importante para nós. Será que nós somos assim também? Será que nós precisamos que alguém nos lembre das coisas que Deus tem feito por nós, das bênçãos que nós já temos na nossa vida? Será que nós precisamos que Deus nos lembre de tudo que Ele tem feito por nós? Será que nós precisamos de que uma grande dificuldade, um problema de saúde, um problema familiar seja necessário para nos lembrar da mão do Senhor, o quanto Ele já tem feito por nós em nossas vidas? Então que nós possamos tirar uma lição aqui, que nós sejamos proativos em lembrar das coisas que o Senhor tem feito por nós, que Ele já fez. Quantas coisas o Senhor já fez por cada um de nós. E faz muito bem nós separar um tempo, organizar nossos pensamentos e voltar a lembrar dessas coisas. Talvez registrar
um diário as bênçãos que Deus tem concedido. Quantas bênçãos nós temos em nossa vida? Bênçãos de saúde, trabalho, liberdade, família, conhecer o Evangelho, conhecer as Escrituras, ter as Escrituras no nosso próprio idioma, poder estudar as Escrituras, poder enxergar, poder ouvir, poder entender, poder ter a internet para poder ter acesso a mais conhecimento. Então, quantas bênçãos e quantas coisas nós temos em nossa vida, que nós possamos aprender aqui com Lamã e Lemuel e que conosco seja diferente, que nós não precisemos que alguém nos lembre das bênçãos que nós temos, que nós não precisemos que alguém fique nos lembrando para não esquecer das muitas coisas e grandiosas coisas que o Senhor já tem feito por cada um de nós em nossas vidas. Outro comentário sobre esse bloco de escrituras está em 2 Nef, capítulo 1, versículo 10. Aqui, você já ouviu falar, né, sobre aquela frase, a expressão "com grandes poderes vem grandes responsabilidades"? Essa frase ela é atribuída às histórias em quadrinho do Homem-Aranha, que depois se tornou um filme, em que o autor usou essa frase na história, mas fontes indicam que não é dele, não é do autor do Homem-Aranha essa frase. Não se tem a fonte segura, sim, mas se atribui até a Thomas Edison ou a Voltaire essa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O versículo 10, ele para mim significa esse conceito. Para mim, o versículo 10 de 2 Nef 1, ele indica essa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos ler então, para ver se conseguimos entender e identificar esse conceito, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vou ler agora o versículo 10, diz assim: mas eis que quando chegar o tempo em que degenerarem, caindo na incredulidade, depois de, olha os privilégios, os poderes, depois de haverem recebido tão grandes bênçãos das mãos do Senhor, tendo conhecimento da criação da terra e de todos os homens, conhecendo as grandes e maravilhosas obras do Senhor desde a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, possuindo os mandamentos desde o princípio, todos os mandamentos desde o princípio, e tendo sido trazidos para esta preciosa terra de promissão, pela sua infinita bondade, eis que vos digo, se chegar o dia em que rejeitarem o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Deus, eis que sobre eles recairão os julgamentos daquele que é justo. Então aqui fala sobre muitos privilégios, muitos poderes que nós podemos receber, o conhecimento da criação da terra e de todos os homens, as grandes e maravilhosas obras do Senhor, a criação do mundo, o poder, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, temos acesso a todos os mandamentos desde o princípio, tendo sido conduzidos a uma terra da promissão. Se após isso uma pessoa escolher rejeitar o Santo de Israel, então sobre ela recairá os julgamentos daquele que é justo. E o que significa rejeitar o Santo de Israel? A palavra rejeitar pode ter alguns significados, como refutar, mas o significado que eu mais gosto é abandonar. Abandonar. A palavra rejeitar também significa abandonar. Então, que nós possamos tomar cuidado, né, para que em nenhum momento nós abandonemos o Salvador Jesus Cristo. Abandonar pode significar deixar para trás, deixar para segundo plano em nossa vida. Que Cristo ele seja o motivo e o centro da nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, do nosso modo de viver. E que nós possamos lembrar desse versículo de 2 Nef, capítulo 1, versículo 10. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se após eu ter recebido todo o conhecimento da criação da terra, de todos os homens, tendo conhecido as grandes e maravilhosas obras do Senhor, tendo sabido mais sobre a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas, que eu posso usar essas bênçãos para abençoar outras pessoas, para levar adiante a obra do Senhor aqui na terra.
e que isso não acabe em mim, que essas bênçãos e esses privilégios, eles sejam usados para benefício da obra do Senhor. E a obra do Senhor é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, ou seja, ajudar os homens, e aí envolve homens e mulheres, a progredirem espiritualmente. Então, que nós possamos usar esses grandes poderes que recebemos, usando a linguagem do Homem-Aranha, esses grandes poderes que nós recebemos, que nós possamos usá-lo para cumprir nossa responsabilidade de ajudar no reino do Senhor, ajudar mais pessoas a serem abençoadas. E que nós não vamos pelo outro caminho, que é o caminho de rejeitar o Santo de Israel, de abandonar Cristo, de deixar Cristo em segundo plano na nossa vida, ou deixar Cristo para trás. Que nós jamais deixemos Cristo para trás, porque Ele jamais nos deixou para trás. Ele jamais deixou com que nós ficássemos abandonados. Pelo contrário, Ele entregou sua vida, Ele deu sua vida, Ele carregou a cruz por cada um de nós. Cristo jamais nos deixou para trás. Cristo jamais nos rejeitou e Ele jamais faria isso conosco, porque Ele nos ama. Então que nós possamos também não rejeitar o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, o nosso Redentor e o nosso Deus. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: eu tenho um testemunho da igreja e tenho um testemunho do livro de Mórmon. Mesmo assim, tenho muita dificuldade em compartilhar o livro de Mórmon com meus amigos e com as pessoas ao meu redor. Como posso fazer para vencer essa dificuldade de conseguir compartilhar o Evangelho e o livro de Mórmon com outras pessoas? É uma ótima pergunta. Então, em relação especificamente ao livro de Mórmon, sobre compartilhar o livro de Mórmon, hoje na igreja, já é comprovado muitas pessoas que têm vindo para a igreja, conhecido a igreja, inclusive se tornado membros da igreja, têm vindo por meio de um primeiro contato através da internet. Pessoas que conheceram a igreja através de filmes no YouTube, através de podcasts, através de postagens nas redes sociais. Então, lembre-se que você não precisa só compartilhar o Evangelho, digamos que a maneira antiga, apenas batendo porta ou apenas com seus vizinhos da sua rua, do seu bairro. Hoje está muito mais fácil compartilhar o Evangelho. Você pode compartilhar o Evangelho compartilhando materiais da igreja na internet, nas suas redes sociais, compartilhando alguma experiência que você teve no último final de semana na igreja. Fazendo essas coisas é uma forma como você pode compartilhar o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor e pessoas que estão próximas ou distantes. Ou isso possibilita que você compartilhe o Evangelho com muitas pessoas, inclusive pessoas que estão muito longe de você, que você nem sabe quem são, mas que vão ter acesso à sua mensagem e assim vão poder receber o Evangelho. Então essa é uma dica sobre como compartilhar o Evangelho. Use a internet, compartilhe através da internet. Se você tem dificuldade de falar pessoalmente, isso também não significa que você não tem um testemunho. Cada pessoa tem um perfil, tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são menos comunicativas e tá tudo bem, tá? Apenas compartilhe da melhor maneira, aquela que você se sente melhor. E eu recomendo que você use a internet porque é um meio muito fácil, simples e que você pode fazer chegar o Evangelho a muitas pessoas. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você consiga tirar alguma lição, algo que o inspire a ser melhor, a melhorar seu caminho do discipulado. Desejo tudo de bom na sua vida, que você possa ser muito feliz em tudo que você fizer. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado.
Se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no canal ou a nos seguir no Spotify. Nós temos vários outros episódios desde o início do Livro de Mormon e também temos outras séries disponíveis no canal. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram, no Telegram, estamos no Spotify e também no YouTube. Hoje vamos ter um episódio bem especial, vamos ler e comentar 2 Nefe, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Vamos aprender um pouco sobre o que significa se levantar do pó, vamos falar sobre o significado da expressão braços de seu amor e também aprender sobre como as nossas ações podem ter consequências sobre as gerações futuras. Como nossas ações não são isoladas, mas elas têm uma consequência direta em nossas gerações futuras. Então vai ser um episódio muito especial, vamos poder aprender muitas lições. Muito obrigado a todos que têm seguido o nosso canal, seja no YouTube, seja no Spotify. Muito obrigado pelos comentários riquíssimos que sempre aprimoram e valorizam ainda mais o nosso conteúdo. Obrigado a todas as pessoas que têm compartilhado o Caminho do Discipulado nos grupos, com amigos, com familiares. Muito, muito obrigado. Espero que você esteja bem e tenho certeza que após passarmos alguns minutos aqui hoje juntos, o seu dia vai se tornar ainda melhor. Se você é novo aqui, vou explicar como que funciona. Então, primeiro, nós temos durante o episódio 3 quadros. Temos o quadro Curiosidade, o quadro História de Fé e um quadro chamado Pergunta e Resposta. Primeiramente, vamos iniciar com os quadros Curiosidade, depois História de Fé. Logo após, eu vou fazer a leitura na íntegra dos versículos de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Após essa leitura, então, eu trago alguns comentários, algumas lições sobre como podemos melhor aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Lembrando que esses comentários e esses vídeos, esse material, ele não visa fazer uma cobertura completa da doutrina, nem de fatos históricos relacionados a esses capítulos, mas simplesmente pegar alguns pontos que são muito interessantes e que hoje, para mim, enquanto eu estudo, fazem sentido trazer eles aqui para o nosso conteúdo. Mas com certeza você pode ter outras ideias, outros insights aí enquanto você lê ou ouve esse conteúdo, tá ok? Então vamos iniciar agora, quadro Curiosidade, depois História de Fé. Seja muito bem-vindo, eu estou muito animado hoje e sei que vamos ter um ótimo episódio. Curiosidade. Você sabia que as primeiras edições do Livro de Mormon não continham resumos de capítulos, notas de rodapé ou referências no final da página? Tudo isso foi adicionado em 1981 para ajudar os leitores a estudar o Livro de Mormon em profundidade e também para relacionar e comparar escrituras do Antigo e do Novo Testamento. História de Fé. Essa história eu tirei do livro O Dom Divino do Perdão, do Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse livro é um livro muito, muito especial. Eu recomendo a leitura. Ele é vendido pelo site Deseret Brasil. O valor hoje no site está em torno de R$ 42,00. O valor desse livro para ser comprado, tá? Eu tenho uma versão autorizada em PDF também que eles disponibilizam e caso você queira, uma cópia, mais no final do episódio eu vou passar o endereço para que você possa solicitar então a sua cópia desse livro se você tiver interesse, tá bom? Mas ele também está aqui no site do Deseret Brasil por R$ 42,00. Eu vou também deixar o link desse livro aqui para compra dele na descrição do episódio, tá bom? Então vamos lá agora, eu vou usar a história que eu encontrei aqui nesse livro, que eu achei muito linda, e eu vou ler ela então para você. Diz assim, o Elder Anderson contando: em certa ocasião eu estava em um país distante falando uma língua que não era minha própria. Eu deveria reunir-me com um homem e entrevistá-lo em nome da primeira presidência da igreja para a restauração de suas bênçãos do sacerdócio e do templo. Após seu casamento no Santo Templo e depois que 3 maravilhosas crianças viessem à sua família, o homem tristemente foi infiel à sua esposa. Uma jovem ficou grávida com um filho dele. A jovem quis fazer um aborto.
A nobre esposa desse homem indigno suplicou a jovem que não fizesse o aborto da criança e prometeu que assumiria o menino assim que nascesse e que o criaria com seus próprios filhos. Haviam transcorrido mais de 10 anos desde que o nome do homem tinha sido removido dos registros da igreja. Reuni-me com a família e, normalmente, o homem e a esposa viriam sozinhos para a reunião com a autoridade geral, mas nessa ocasião o pai e a mãe trouxeram os filhos com eles. Ao revisar o relatório do que havia ocorrido nos anos passados, senti grande tristeza pelo enorme egoísmo desse homem tantos anos antes e fiquei verdadeiramente maravilhado pela bondade dessa digna esposa e mãe. Pedi para falar primeiramente com essa notável mulher. Ela demonstrava estar cheia de amor e fé. A dor e a tristeza estavam longe no passado. Ela amava o menino como se fosse seu próprio filho e desejava que ele fosse selado a ela e seu marido, tornando-o parte de sua família eterna. Ela havia encontrado forças por meio de sua fé inabalável em Jesus Cristo e sua expiação para perdoar seu marido, e orou para que ele pudesse retornar com ela à casa do Senhor. Ela descreveu como seu marido tinha tentado humildemente, por uma década, de todas as formas possíveis, reparar os danos e amar e cuidar dela e da família. O homem tinha sido rebatizado alguns anos antes de nosso encontro. Quando ele entrou na sala onde eu estava, embora se tivessem passado 10 anos, ainda estava cheio de remorso e suas lágrimas eram intermináveis. Ele tinha visto sua esposa sofrer, ele a tinha observado tomar diariamente sua cruz e seguir o Salvador. Ele a amava por sua disposição de amá-lo e a sua linda família. Após certificar-me de sua dignidade de convidar sua preciosa esposa para a volta à sala, coloquei minhas mãos sobre sua cabeça e, com a aprovação da primeira presidência, restaurei suas bênçãos do sacerdócio e do templo. As lágrimas brotavam livremente ao sentirmos o amor e a misericórdia do Salvador por esse homem, por essa nobre e divina mulher e por seus filhos, inclusive pelo menino de 10 anos. Poderia uma mulher que fora tão injustiçada ter tamanha capacidade de perdoar e de acolher? Milagrosamente ela pôde. Poderia o menino agora com 10 anos e que seria um constante lembrete da infidelidade do marido dela, ser tão bem aceito e amado? Milagrosamente, ele certamente o foi. Poderia esse homem que havia causado tanto mal se tornar limpo e perdoado? Sim, naquele momento eu sabia que sim. Senti isso de maneira poderosa e inquestionável, quando minhas mãos estavam sobre sua cabeça, compartilhando uma bênção de Deus. Como seria isso possível? Presto humilde testemunho, como alguém que sabe que é somente por meio do poderoso dom da expiação do Salvador, somente pelos méritos da misericórdia e da graça de Jesus Cristo e unicamente por seu incomparável dom do amor e do perdão que redime. Esse é o milagre do perdão. Agora vamos para a leitura do bloco de hoje, 2 Néfia, capítulo 1, versículo 11 ao 24. E diz assim: Sim, e ele trará outras nações até eles, e dar-lhes-á poder, e tirar-lhes-á as terras de sua posse, e fará com que sejam dispersados e feridos. Sim, de geração em geração haverá derramamento de sangue e grandes calamidades entre eles. Portanto, meus filhos, quisera que vos lembrasseis, sim, quisera que desseis ouvidos a minhas palavras. Quisera que acordasseis de um profundo sono, sim, do sono do inferno, e sacudisseis as pavorosas correntes que vos prendem, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e da dor. Despertai e levantai-vos do pó, e ouvi as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo poreis na fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante pode retornar.
Uns dias mais irei pelo caminho de toda a terra. Mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno, e contemplei a sua glória, e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. E desejo que vos lembreis de observar os estatutos e os juízos do Senhor. Eis que isso tem sido a preocupação de minha alma desde o princípio. Meu coração tem se enchido de pesar de tempos em tempos, pois tenho temido que, pela dureza de vosso coração, o Senhor vosso Deus vos visite na plenitude de sua ira, de modo que sejais condenados e destruídos para sempre. Ou que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações, e sejais visitados pela espada e pela fome, e sejais odiados e conduzidos de acordo com a vontade e cativeiro do diabo. Ó, meus filhos, que essas coisas não vos sucedam, mas que sejais um povo escolhido e favorecido pelo Senhor. Porém, seja feita a vontade dele, porque seus caminhos são retidão para sempre. E ele disse: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. E agora, para que minha alma se regozije convosco, e meu coração possa deixar este mundo com alegria por vossa causa, para que eu não vá para a sepultura com pesar e dor, levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens e determinados em um só pensamento e em um só coração, unidos em todas as coisas, para não cairdes em cativeiro, para que não sejais amaldiçoados com uma terrível maldição, e também para não incorrerdes no desagrado de um Deus justo, trazendo sobre vós a destruição, sim, a eterna destruição, tanto da alma como do corpo. Despertai, meus filhos, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes com que estáis amarrados e saí da obscuridade e levantai-vos do pó. Não vos rebeleis mais contra vossos irmãos, contra vosso irmão, cujas visões têm sido gloriosas e que tem guardado os mandamentos desde que quando deixamos Jerusalém, e que foi um instrumento nas mãos de Deus, ao trazer-nos para a terra da promissão, porque se não fosse por ele, teríamos perecido de fome no deserto. Não obstante, tentastes tirar-lhe a vida, sim, e ele padeceu muito por vossa causa. O primeiro bloco para nós comentarmos hoje é baseado em 3 versículos. É uma expressão que surge, que aparece em 3 versículos do bloco que nós estudamos hoje. Essa expressão está no versículo 14, 21 e 23, que é levantar-se do pó, ou levantai-vos do pó. Aqui no versículo 14 diz assim: despertai e levantai-vos do pó. Então aqui ele está falando para os seus filhos. No versículo 23 diz assim, 21. Levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens e determinados em um só pensamento, um só coração, unidos em todas as coisas, para não cairdes em cativeiro. E no versículo 23 fala: despertai, meus filhos, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes que estáis amarrados, e saí da obscuridade, e levantai-vos do pó. Então, é interessante aqui que essa expressão, levantar-se do pó, ela aparece repetidas vezes aqui nesse bloco, né? Na verdade, 3 vezes ela aparece só nesse bloco que nós estudamos hoje. E o que significa a expressão levantar-se do pó? Então, levantar-se do pó pode ter diferentes significados, dependendo do contexto em que é usado. Mas geralmente se refere a se levantar depois de passar por uma dificuldade ou desafio. Pode representar a ideia de superação, resiliência, a capacidade de se recuperar após um fracasso. Outro significado pode ser relacionado à mudança de condição social ou econômica, por exemplo, saindo da pobreza para uma vida melhor. Em resumo, essa expressão pode representar uma mensagem de incentivo para se levantar e seguir em frente, apesar das dificuldades que se apresentam. Então, essa expressão levantar-se do pó, ela pode significar um incentivo, para que nós possamos nos levantar. O pó talvez seria a condição mínima, que nós poderíamos atingir, ou seja, o fundo do poço, em outras palavras.
E aqui é um convite para que nós possamos nos levantar desse fundo do poço, levantar do pó, sempre que nós estivermos lá. Sempre que nós nos encontrar nessa condição, que isso possa ser uma motivação, um convite do Senhor, para que nós possamos nos levantar. E é interessante que nesses versículos que eu comentei, sempre com a expressão levantar-se do pó, ela vem com convites, né? Por exemplo, no versículo 21, ele fala: levantai-vos do pó, e depois vem o convite: sede homens determinados em um só pensamento, um só coração. No versículo 23 vem a expressão, e daí tem o convite, né? Despertai, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes com que estáis amarrados, saí da obscuridade. Então é muito interessante ver como a expressão levantai-vos do pó, ela sempre vem de convites, ou convites para deixarmos coisas que estamos fazendo que não são adequadas, ou convite para começarmos a fazer coisas que não estamos fazendo. Então talvez o primeiro passo para nós levantarmos do pó, sempre que nós estivermos nessa condição, sempre que isso for necessário, talvez o primeiro passo é começar a ver coisas que eu devo deixar de fazer, coisas que eu preciso começar a fazer para que então eu possa me levantar do pó. A expressão levantar-se do pó, ela também aparece na Bíblia. Ela é mencionada diversas vezes e possui um significado simbólico importante. Em alguns versículos ela aparece como um sinal de arrependimento e humildade diante de Deus, representando um gesto de submissão e reconhecimento da própria fraqueza. Por exemplo, em 1 Samuel 2:8 nós lemos: e ele levanta do pó o necessitado e ergue do monte de cinzas o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes e com os príncipes do seu povo. Em 2 Reis nós lemos: e sucedeu que, levantando-se o povo de lá, limparam o sangue deles, cada um no seu vestido, tanto na roupa como nos calçados. E aí podemos ver em outras ocasiões que a expressão também é usada como uma promessa de esperança e restauração, indicando que Deus é capaz de levantar aqueles que estão caídos e dar-lhes uma nova vida. Então essa expressão levantar-se do pó mostra, como eu disse antes, o pó seria a condição mínima que uma pessoa poderia chegar. E se aqui está dizendo que o convite é para levantar-se do pó, talvez você não chegou ao pó, talvez você ainda é o barro, talvez você ainda é uma telha de barro, né, um tijolo de barro, e você não chegou ainda à condição do pó. Mas se até o pó pode levantar-se, quanto mais você na condição que você está hoje. Então essa expressão ela traz muita esperança, ela ajuda a entender que, independente da nossa situação atual, da situação que uma pessoa está, ainda assim ela pode levantar-se do pó. Então a expressão levantar-se do pó é usada para indicar a ação de Deus na vida das pessoas, trazendo-lhes superação, esperança e restauração. Segundo o comentário de hoje, está no versículo 15, 2 Nefe, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas eis que o Senhor redimiu minha alma do inferno, e eu contemplei sua glória, e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Eu acho muito linda essa expressão, de estar envolvido nos braços do seu amor, do amor de Deus. Então, nós podemos visualizar facilmente o Senhor sempre com os braços abertos, né? Nós temos várias gravuras, obras de arte, temos estátuas, né? Por exemplo, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Cristo com os braços abertos. Então, não é muito difícil de imaginar Cristo com os braços abertos. Mas, às vezes, é difícil imaginar isso na nossa vida pessoal. Às vezes temos dificuldade de entender que Cristo está com os braços abertos realmente para cada um de nós, mas não é simplesmente com os braços abertos, mas os braços do seu amor, e que cada um de nós pode ser eternamente envolvido pelos braços do seu amor. O que significaria para você ser envolvido nos braços do amor de Deus? Se você quiser comentar, pode colocar nos comentários. O que significa para você estar envolvido nos braços do amor de Deus?
o que seria isso? O que seria o envolvimento? Como seria estar envolvido com os braços do amor de Deus? Então, a expressão braços do amor de Deus, ela é uma maneira poética, e simbólica de descrever proteção, segurança, conforto que alguém sente quando se sente amado por outra pessoa, especialmente quando se trata do amor divino. É uma imagem comum em diversas tradições religiosas e culturais e é frequentemente associada ao ato de abraçar ou acalentar. Quantas vezes nós não precisamos de um abraço? Como é bom receber um abraço, Um abraço gostoso, um abraço de uma pessoa que você sabe que realmente se importa com você, que realmente se interessa, que está feliz por ter encontrado você. Como é bom! Em um contexto cristão, a expressão braços de seu amor costuma ser usada para falar do amor de Deus pelos seus filhos, representando o cuidado e a misericórdia divina diante das adversidades e sofrimentos da vida. Em alguns versículos da Bíblia, por exemplo, essa imagem é usada como uma metáfora para descrever a salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo. Então, a expressão braços de seu amor também ela é uma metáfora para descrever a expiação de Jesus Cristo. Então, a expiação de Jesus Cristo também significa os braços de seu amor. Em geral, a expressão braços de seu amor evoca uma sensação de conforto, proteção e paz em meio às dificuldades da vida, e sugere que o amor verdadeiro é capaz de nos sustentar e guiar em todas as situações. Então, independente da sua situação hoje, da sua dificuldade ou provação, lembre-se sempre que o Senhor está com seus braços abertos e que cada um de nós pode sim ser envolvido pelos braços de seu amor. Quando uma pessoa abre os braços para nós, é necessário que nós possamos ir em direção a ela para que o abraço aconteça. O abraço ele precisa de duas pessoas estendendo os braços. Então o Senhor abre seus braços para você, você também precisa abrir seus braços para Ele, e então o abraço vai acontecer e você vai poder ser envolvido nos braços do seu amor. Não dá para receber um abraço, até dá, mas não fica como deveria ser um abraço de mãos cruzadas, braços cruzados. Se eu cruzar meus braços e você me abraçar, tudo bem, você vai me abraçar. Mas o abraço vai ser completo quando eu também abrir meus braços e ir ao seu encontro. Então o Senhor, Ele está de braços abertos para cada um de nós. Ele está de braços abertos para você, para mim, para todos os seus filhos. E agora nós podemos então abrir nossos braços e ir em direção a Ele, para que o grande abraço aconteça e que nós possamos sentir isso que está aqui em 2 Néfi, capítulo 1, versículo 15, de ser envolvidos pelo braço de seu amor. E o último comentário de hoje é referente a 2 Néfi, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim: Meu coração tem se enchido de pesar de tempos em tempos, pois tenho temido que pela dureza de vosso coração o Senhor vosso Deus os visite na plenitude de sua ira, de modo que sejais condenados e destruídos para sempre. E no versículo 18 diz: Ou que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações, e sejais visitados pela espada e pela fome, e sejais odiados e conduzidos de acordo com a vontade e cativeiro do diabo. Então aqui, o que me chama a atenção desses versículos é que ele deixa claro o que pode acontecer na vida de Lamã e Lemuel. Primeiro, eles podem ser muito abençoados com seu irmão Nefi na terra da promissão, receberem muitas bênçãos para sempre junto com sua posteridade. Mas caso eles decidissem, e eles decidiram, se manter rebeldes às ordens do Senhor, não estar alinhado com Nefi, que seria então o novo líder escolhido pelo Senhor, o que iria acontecer? Fala aqui que eles seriam condenados para sempre. Mas o que é o pior de tudo isso? Está no versículo 18. E que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações. Então esse versículo, para mim, ele deixa claro que as nossas ações, elas não competem apenas a nós.
é que aquilo que eu decido, o que eu faço na minha vida, e especialmente espiritualmente falando, ele não tem consequência apenas sobre mim. Aqui diz que gerações do futuro seriam influenciadas pela decisão errada de Lamã e Lemuel, de se afastar do caminho do Senhor, de não estar alinhados com o Senhor. Então, as nossas ações hoje, elas têm um impacto direto nas gerações futuras. E às vezes, falando gerações futuras, parece algo tão distante. Mas gerações futuras já são talvez o seu filho, a sua filha, talvez o seu neto, sua neta que está vindo, que virá. Então, ter consciência disso nos ajuda a melhorar as nossas escolhas e até mesmo nos dá força nos momentos em que estamos pensando em abandonar o barco, nos momentos em que estamos passando por grandes provações e dificuldades, nos momentos que temos que nos arrepender. Ter essa visão do futuro pode nos motivar, pode nos ajudar, nos dar a força necessária para continuar no caminho do convênio, continuar segurando na barra de ferro. Então, que nós possamos sempre lembrar, como fala aqui nesse versículo 18, que essa maldição viria sobre muitas gerações. A maldição que Lamã e Lemuel receberiam por se afastarem dos caminhos do Senhor, ela viria também sobre futuras gerações. Então, vamos lembrar sempre que as nossas escolhas, as nossas decisões não são somente referente a nós. É um grande engano quando nós pensamos assim: poxa, eu fiz tal coisa errada, ou eu vou fazer tal coisa errada, ou eu estou fazendo tal coisa errada, mas isso não machuca ninguém, isso não ofende ninguém, isso não está fazendo mal para ninguém, é só para mim, é só para mim. Não, nunca é só para você, nunca é só para mim. Sempre vai haver pessoas que você poderia abençoar e que por você se afastar do caminho você não vai abençoar. Filhos que vão nascer, que não vão receber o conhecimento que deveriam dentro do Evangelho, dentro da igreja, porque você não ficou, não permaneceu. Então lembre-se sempre, você não está sozinho. Pode ser que hoje você está sozinho. Pode ser que hoje você está sozinho na igreja, pode ser que hoje você está sozinho em direção à árvore da vida, no caminho do convênio, na barra de ferro. Pode ser sim que você está sozinho hoje, mas lembre-se que você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Eu lembro uma vez que eu estava na missão, e eu fui para a missão, eu não tinha namorada e eu não estava lá, não tinha namorada, nem noiva, nem perspectiva. Estava eu focado na missão. E certo dia eu estava dentro de um ônibus, indo lá para um compromisso, e eu tive um sentimento muito forte. Um sentimento de que eu tinha filhos e que eles estavam vivos. Eu só não tinha conhecimento deles, eu ainda era solteiro, era um jovem missionário. Mas eu tive aquele dia uma certeza que eu tinha filhos e que de algum modo, em alguns momentos, eles me observavam. Aquilo me deu uma força tão grande, porque eu estava sozinho na igreja com minha família. Minha mãe, meu pai não era da igreja, apenas alguns irmãos. Sim, eu não tinha muito apoio na missão, mas eu não estava sozinho. Eu soube naquele dia que meus filhos, de alguma forma, volta e meia me observavam e talvez até oravam por mim. E como aquilo me deu força, A partir daquele momento eu nunca mais me senti sozinho na igreja. Nunca mais senti que eu era sozinho e que eu estava sozinho, sabe? Não, eu sempre soube a partir daquele momento que eu teria uma família, como eu tenho hoje. Hoje eu tenho 3 filhos. Só que naquele dia, lá em Curitiba, dentro do ônibus, eu já soube disso. Eu senti isso e aquilo foi uma âncora espiritual que me ajudou a ficar firme, a continuar, a não desistir, não desanimar e jamais voltar a me sentir sozinho. Eu nunca mais me senti sozinho na igreja. Eu sempre soube, talvez eu estava sozinho fisicamente, mas eu sabia que não estava sozinho. O presidente John Taylor falou que todos os dias, gerações passadas e gerações futuras nos observam e oram por nós. Então lembre-se, você nunca está sozinho e as suas ações nunca são com um efeito limitado. Elas sempre têm consequências abrangentes e consequências sobre outras pessoas. Pessoas que estão aqui hoje com você, pessoas que virão, ou, como usando aqui as palavras de Leí, futuras gerações serão influenciadas pelas suas escolhas.
Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: se eu sentir que estou perdendo a fé, o que posso fazer para readquiri-la? É uma ótima pergunta. Então, primeiro, estude as Escrituras. Aí tem um relato aqui de um jovem que ele falou o seguinte: se sinto dificuldade em sentir o Espírito, ajuda muito a ler as Escrituras e ver a fé que todos tinham. Isso me dá fé. Talvez suas orações tenham sido curtas demais. Tente fazê-las de modo mais sincero e o Pai Celestial vai ajudá-lo a readquirir sua fé. O Elder Uchtdorf falou o seguinte: um dos propósitos da igreja é nutrir e cultivar a semente da fé, mesmo que às vezes seja no solo arenoso da dúvida e da incerteza. Duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé. E um jovem da Flórida, nos Estados Unidos, relatou o seguinte sobre essa pergunta. Disse: como já senti minha fé diminuir no passado, há 3 coisas que fiz para recuperá-la. Em primeiro lugar, orei. Orar pedindo forças e para saber o que fazer foi algo que funcionou muito bem. Em segundo lugar, contei a bons amigos o que estava acontecendo e eles me ajudaram imensamente quando precisei. Em terceiro lugar, li as Escrituras. Muitas delas se referem à fé e podem nos ajudar a readquiri-la. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mormon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu falei lá no quadro História de Fé, ali aquela história linda citada pelo Elder Anderson no livro O Dom Divino do Perdão. E eu falei que eu tenho uma cópia em PDF autorizada que pode ser compartilhada. Então, se você tiver interesse, eu vou fazer o seguinte, tá? Em vez de citar aqui, eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo, tá? Ou desse conteúdo, seja se você está no Spotify ou no YouTube, eu vou deixar o meu e-mail. Você envia o e-mail lá e daí eu envio a cópia para você desse livro se você tem interesse, tá bom? Ele é de forma gratuita, tá? Daí eu envio para você lá a cópia do livro, se você tem interesse em ter uma cópia em PDF desse livro. Também vou deixar o link do site Deseret Brasil, onde é vendido esse livro pelo valor hoje, enquanto eu gravo esse episódio, de R$42. Tá ok? Muito obrigado, espero que tenha sido uma boa experiência para você, que você tenha aprendido algo que possa ser aplicado em sua vida, que possa ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor. Desejo que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado.